Então, como trabalhar e-commerce com um ticket médio alto? Então, não é incomum a gente se deparar com e-commerce ali que tem produtos ali de R$ 500, R$ 800. A gente atende alguns e-commerce que o ticket médio é 5 mil, 6 mil reais. E a forma de trabalhar negócios como esse são diferentes, né? De você vender uma camiseta comum, de você vender uma semijoias, de você vender algo mais voltado ali para o dia a dia. Então, existem características diferentes e, consequentemente, correlações e forma de trabalhar também. Então, o primeiro ponto, antes de nós começarmos a nossa aula, é nós alinharmos ali o entendimento da jornada de compras. Então, não é um assunto muito comum que a gente observa ali no mercado, né? Mas é importante a gente debruçar sobre isso. Quando a gente fala sobre jornada de compras, a gente está falando que é um caminho que a maioria das pessoas percorrem. Não significa que não tem exceções. Às vezes, você vai, por exemplo, ali comprar um produto que você já pesquisou há bastante tempo, mas, poxa, tem um amigo teu que te indicou lá comprar de uma determinada marca. Você já vai entrar e já vai comprar. Por exemplo, eu uso uma cadeira aqui da Element, pensando aqui agora. É uma cadeira que tem um ticket médio alto. Comprei na Black Friday do ano passado. Se alguém estiver buscando cadeira, aí eu vou falar assim, poxa, compra essa cadeira número tal aqui, que tem lá no site da Element, cara, tô com ela um ano, super aprovo. Então, por exemplo, o Marcos recebeu essa informação, ele vai direto no site da Elements e vai clicar e vai adicionar no carrinho e vai comprar. Ele foi uma exceção. Agora, a grande maioria vai percorrer essa jornada, que é uma jornada de pesquisa, uma jornada de canal de social e, né, uma forma ali de comprar mais diferente ali do normal. É um conteúdo que não é fácil, requer uma certa habilidade ali do gestor, um certo tempo ali de mercado, né? O gestor que está começando agora, às vezes vai ter uma dificuldade de entender ali o comportamento de alguns negócios. Todavia, quem tem um pouco mais de experiência, quando bate o olho no negócio, já sabe, esse negócio aí é a jornada um pouco mais longa, esse negócio, a forma de trabalhar a meta-eds é diferente. Ou esse negócio aqui é uma jornada um pouquinho mais curta, já pode ser mais agressivo. Ou o calendário sazonal vai fazer bastante diferença para esse negócio. Então, a gente bate o olho e a gente já consegue né, identificar isso. Ponto importante também para nós falarmos é com relação ali ao comportamento do consumidor. Quem dera, né, que se ele fosse ali de uma forma bem linear, bem previsível, né? Por isso que eu trouxe aqui um cenário ideal, um cenário real, né? Então, o que seria um cenário ideal, né? Aquele que nos economizaria ali alguns cabelos brancos, né? Algumas calvícies ali precipitadas, né? Seria simplesmente a gente mandar um patrocinado, a pessoa recebesse lá na rede social dela, clicasse, fosse para o carrinho, fosse para o checkout, comprasse. Seria, né, o mundo ali ideal. Só que a jornada de compra no mundo real, ela é mais complexa do que isso. E negócio que tem uma jornada de compras um pouco mais longa, ela é mais complexa ainda, porque os pontos de contato e o tempo entre descoberta e finalização, elas são mais alongadas. É como jornada mais curta, às vezes você vai no primeiro remarketing convencer a pessoa, se você conseguir quebrar bem a objeção, ou no caso você consegue, através de um custo de oportunidade, vender de primeira para a pessoa. Então vamos supor que alguma mulher que esteja aqui vai numa festa na próxima semana. No dia 10 de setembro tem uma festa. Bom, ela já sabe que ela vai numa festa, passa um patrocinado de um brinco gota, poxa, legal, bonito, cabe no bolso, está bem, né, começando nessa semana do cliente, a oferta está atraente, ela pode receber o patrocinado, clicar e comprar. Mas dificilmente, né, ela vai receber um patrocinado de uma aliança e ela vai simplesmente tomar essa decisão de compra assim tão repentina. Então, existe uma jornada ali mais diferente. Então, no mundo real, só vai receber o anúncio, vai entrar no site, recebe um remarketing, ignora, entra de novo no site, vai para o Ads, tu recupera essa pessoa, depois ela vai clicando lá em vários outros canais, passa um tempo, ela compra na sacolinha. Então, ela vai percorrendo vários canais, geralmente com ponto de interseção única, que é o Instagram, mas, sobretudo, pontos de conversão ali de canais orgânicos. A gente vai olhar tecnicamente isso. Por isso, tem uma máxima que fala o seguinte: quanto mais canais nós tivermos para adquirir, reter e converter meu público, menor tem de ser a minha jornada de compras. Por isso que o básico que a gente coloca dentro de um funil de vendas é um e-commerce trabalhar Meta Ads e Google Ads. O básico.
A pessoa recebe o patrocinado lá dentro do Meta, entra no site, o Pixel pegou ela, sai, ela entra no YouTube, vê um patrocinado lá, ela sai, volta lá para o Instagram, ela entra no Globo, entra no Terra, entra no portal de notícia, recebe novamente um patrocinado. Quando a gente começa a acrescentar outros canais, fica melhor. Vamos acrescentar, por exemplo, um canal de e-mail marketing no WhatsApp. Então, a pessoa recebe o patrocinado, vai para dentro do Instagram, conhece o site, vai para o YouTube, volta para o site, daqui a pouco ela recebe um e-mail marketing que convida ela para participar de um grupo VIP, o grupo VIP joga a pessoa para dentro do site, ela não comprou no site, mas ela vai lá no portal de notícias, recebe o patrocinado. Perceba que os canais vão sendo ali importantes dentro dessa jornada. Agora, imagine a gente colocar mais canais de influência, mais canais de SEO, mais canais ali de UGC, mais canais de TikTok, de Pinterest. Então, quanto mais canais a gente tiver, mais pontos de contato. Então, a gente vai ajustando a jornada com base nisso também. Como que a gente consegue identificar se um e-commerce é jornada curta e jornada longa? Existem duas vertentes. Existe a forma teórica de nós observarmos e existe a forma um pouco mais técnica. O ideal é que a gente utilize as duas, mas com o passar do tempo e a experiência, você começa a bater o olho na parte teórica e você já consegue identificar, que é entendendo as características do negócio. O que são, na prática, negócios que têm ticket médio um pouquinho mais alto? A gente vai observar isso ali um pouquinho mais. Ticket médio mais alto, baixa recompra, público muito nichado. Quando vende, vende direto no remarketing. É mídia paga ali para público free, não converte. Quando a gente bate o olho nessas características, a gente consegue enxergar e-commerce que vende alianças, que vende relógios, que vende bolsas de couro, e-commerces que vendem produtos muito técnicos, que vende compressor, que vende geladeira, que vende churrasqueiras, e-commerces ali que vão vender uma roupa com ticket médio já muito mais alto, que vai vender ali algum tipo de papelaria de luxo, né, que não é trivial a gente comprar no dia a dia. Então, esses são alguns e-commerces que a gente bate o olho e a gente fala, pô, isso aqui certamente é um e-commerce de jornada um pouco mais longa. A gente já começa a ajustar o funil para isso. Pô, Jefferson, mas eu estou em dúvida. Eu não sei se esse negócio é um e-commerce de jornada longa e jornada curta para poder aplicar essas ações. Então, a gente vai ter que ir lá para a parte técnica. A gente vai olhar os pontos de contato do GA. Então, vou trazer alguns exemplos de pontos de contato aqui. Então, a gente vai observar uma característica comum de mídia paga simplesmente adquirindo, canais orgânicos convertendo, né? Então, tecnicamente, a gente vai conseguir observar o próprio comportamento da taxa de conversão dos canais, existe uma correlação entre eles. Então, a gente consegue observar isso na prática. Mas, Jefferson, poxa, eu tenho aqui um e-commerce que vende camiseta básica masculina de R$120, que não vende, a taxa de conversão é 0,5%, deveria estar 1,5%. Acontece? Com certeza acontece. Ah, Jefferson, poxa, mas eu tenho aqui um e-commerce semijoias femininas que o ticket médio lá é R$120, R$130 e praticamente ele não vende nada. Acontece? Acontece. Porque existem os princípios básicos para que a gente consiga fazer com que o negócio tenha capacidade de converter na sua potencialidade. Então, de nada adianta a gente ter um e-commerce ali de um ticket médio baixo, mas eu não ter produto no estoque. Então, eu vendo bastante a camiseta preta, mas eu só tenho ela tamanho PP, eu só tenho ela tamanho GG, não tenho tamanho M, não tenho tamanho P. Então, cara, de nada adiantou. De nada adiantou ver um e-commerce de calçados, que vende ali um produto também ali com um público que é mais fácil de a gente encontrar, que tem recorrência, que é ancorado dentro de uma marca legal, uma Nike, uma All-Star, então não vou ter objeções de compra. Todavia, eu só tenho um tamanho 36 para homem, ou o tamanho lá 42, 44. Então, ou seja, também não consigo ali atingir a potencialidade. Então, essa jornada de compras, ela parte de alguns princípios. Desde que esteja realmente rodando ali um funil de conversão, se a gente pega ali um e-commerce de jornada curta e roda somente campanha de tráfego e alcance, o que vai acontecer? Não vai ter venda. Então, não é característica, isso não é um e-commerce de jornada longa. O funil não está ajustado. Parte do princípio que é ajustado o fluxo de conversão, então, questão de grade, questão de frete,
Então, se eu estou com um e-commerce em São Paulo e eu só anuncio lá para o Pará, para Roraima, cara, não tem e-commerce de jornada curta que vai fazer o negócio girar rápido, porque eu tenho um problema no meu fluxo. Da mesma forma como a minha oferta. Então, se eu precifico ali de forma errada, se eu coloco um brinco gota lá a R$ 300, sendo que a média do mercado é R$ 100, 140, então também eu não vou conseguir vender. Então, existem alguns princípios que a gente precisa atender para que a gente consiga ali cravar se são e-commerce de jornada curta e jornada longa. Bom, avançando aqui. Com o passar do tempo, nós fomos ali colocando ali alguns e-commerce de jornada longa para a gente conseguir ali encontrar correlações entre eles. Trouxe aqui alguns exemplos, né, de e-commerce que a gente atende aqui pelo e-commerce objetivo, que são e-commerce de jornada mais longa. Inclusive, já fica de sugestão aqui para os homens, esse site para poder comprar uma roupinha para tua namorada, para tua esposa, umas roupas aí que tá aproveitar a quinzena do cliente, do consumidor, barato, na promo, né? Então faz o agrado. Então uma saia ali de 1.200, um vestido também de 1.200, né? Tranquilo, né? Fácil de ser adquirido. Então esse é um e-commerce que a gente atende aqui, que vai vender ali, ó, produtos mais ou menos nessa faixa. Funil de vendas para esse tipo de negócio é diferente de outros ali que a gente também atende do mesmo segmento. Um outro tipo de e-commerce que nós atendemos aqui, então, que vende relógios, então relógios liberando R$ 10.000, R$ 7.000. Então, também existe ali todo um comportamento para isso aqui se acontecer nessa venda. E-commerce que vende lá alianças de ouro, então alianças lá de 3.000, 8.000, 7.000. E-commerce ali de churrasqueira, então esse é um e-commerce que eu te falei, o ticket médio lá de R$ 6.000. Então, churrasqueira lá de 9, de 6, de 4.000. Você não vê uma churrasqueira elétrica desse preço, né? É mais barato. A gás é mais cara. 7.000, 2.500, né? Então, tem isso aqui. O outro e-commerce, moda praia. Se a gente for pegar ali, biquíni, só a parte lá de cima, 320. Saída de praia, R$ 400. Também fica uma dica aí para os apaixonados aí, para estar comprando. Então, vestido, 800, 300, 400. São vários nichos diferentes. Questão de trazer ali diferente. Moda feminina, alianças, artigos de luxo, churrasqueiras, moda praia. O que esses e-commerces aqui têm características em comum? Primeira coisa deles, são e-commerces com ticket médio um pouco mais alto. Agora, tecnicamente, além do modelo do negócio, quando a gente colocasse uma lupa dentro deles aqui, será que a gente conseguiria buscar correlações? Então, fica uma dúvida. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Do que esses e-commerces têm em comum? Então, vou deixar vocês analisarem, chat aberto, não vou trazer a resposta enquanto a gente não descobrir aqui. O grupo é muito técnico, muito forte, e vamos buscar essas correlações. Qual que é a correlação que a gente observa aqui? Todos são e-commerce de jornada longa. Baixa baixa. Mais o quê? Taxa de conversão baixa, de alto, CPS alto. Alguns têm CPS menor. Porcentagem de sessão mídia alta. Porcentagem de sessão mídia alta. Ainda bem que tu tá aqui, Álvaro, viu? Beleza. Mas a resposta já foi dada ali, bem de primeira. A gente consegue observar essa correlação aqui, ó. Ticket médio alto, taxa de conversão baixa. Se a gente for olhar esses negócios, nenhum deles, tem taxa de conversão de 0,5% sequer. Ticket médio, 1.136, 764, 6.500, 1.500.
Então, a primeira característica que a gente consegue observar é o seguinte: não tem como um e-commerce que tem ticket médio muito alto eu ter taxa de conversão muito alta também, pelo tempo da tomada de decisão. Esses são indicadores que são inversamente proporcionais. É claro que existem exceções. Se a gente for pegar, por exemplo, sei lá, pegar uma marca aí que é muito consolidada, de repente uma Monte Carlo, uma Prada, uma Louis Vuitton, ainda assim eu acho que a taxa de conversão vai ser bem menor, mas pode ser que existam algum tipo de exceções. Mas em 99% dos casos, ticket médio muito alto, taxa de conversão vai ser menor. Então isso já serve para a gente poder calibrar a nossa projeção. Então, quando a gente for fazer uma projeção de crescimento de um negócio, eu vou crescer esse negócio através do aumento de sessões, não necessariamente pelo aumento da taxa de conversão. Então, eu vou ter que fazer mais ações para que eu leve mais pessoas. Eu levando mais pessoas, vezes a taxa de conversão, eu vou aumentar minha quantidade de transações. Além disso, mas não dá para a gente descobrir tecnicamente, esses também são e-commerce de baixa recompra. Então, quem compra uma aliança, só vai comprar outra aliança lá quando der um divórcio, ou for renovar os votos. Quem for comprar, por exemplo, um biquíni de praia desse, o conjunto vai dar uns 700, 800 reais, pô, não vai comprar um mês que vem, daqui a 20 dias, realmente vai ter um tempo um pouquinho melhor para comprar. É um público muito nichado, isso pela própria característica econômica do nosso país. Então, se a gente for pegar ali um dado, né, demográfico ali de IBGE, existe uma parcela pequena da população que consegue pagar, por exemplo, 800 reais numa moda praia, que consegue pagar ali um vestido lá de 1.500 reais. Então, é um público muito difícil de ser alcançado. E esse público tem outras formas de alcançar no seu Ads. Então, logo mais a gente vai falar com relação à importância dos influenciadores. São produtos que requerem pesquisa antes da compra. Então, quem for comprar esse e-commerce aqui, que vende a churrasqueira ali a gás, por exemplo, vai pesquisar, vai ver vídeo no YouTube, vai olhar concorrente, vai jogar a marca e o nome do produto no Google, vai olhar dentro do shopping, vai entender, vai calcular o frete, é um produto pesado. Então, existem formas ali de ser, né, trabalhados. Só que vamos mais a fundo. Aqui a gente está falando da galera do EQV, já tem ali um nível de consciência já um pouco mais alto, e vamos nos aprofundar ali um pouquinho mais. Então, trouxe alguns prints aqui dentro de GA4 para que a gente consiga identificar. Então, bata o olho aqui nesse print. Dá um tempinho para a gente poder olhar. Vamos buscar correlações entre eles. Facebook são as campanhas de mídia paga. Google é tanto Google pago quanto orgânico. Instagram, link da bio. Direto ou direto no site. Link dos stories, sacolinha. Esse é o primeiro e-commerce. Segundo e-commerce. Essas são as características. Terceiro e-commerce. Essas são as características. Quais que são os pontos em comum desses negócios? Mandei aí. Vamos pensar. Pensar junto hoje. Meta de taxa de conversão baixa. É um ponto. Mas baixo quanto, né? Será que existe uma correlação? Será que existe um teto que meu meta-ads atinge? E eu tenho que calibrar isso dentro da minha projeção também? Já paga sustentando os canais. Instagram tendo muita participação. Se a gente for pegar uma correlação, olha aqui o meta-ads. Corresponde a metade da minha taxa de conversão do e-commerce. Aqui é 0,3, aqui é 0,6. Meu meta-ads aqui nesse outro caso, aqui é 0,76, aqui é 0,2.
O MetaEds, nesse caso, aqui é 0,29, aqui é 0,11. O que eu comecei a observar com relação ali a pontos em comum com relação ao ticket médio um pouco mais alto? A taxa de conversão do MetaEds geralmente não vai passar da metade da taxa de conversão do e-commerce geral. Esse aqui foi o que mais se aproximou. E eu olhei muitos períodos, muitos meses. Meses, inclusive, de Black Friday. Então, ou seja, quando eu for fazer o dimensionamento dos canais, e eu for dividir ali minhas metas entre os canais, não adianta, por exemplo, eu atribuir muitas vendas diretas ao MetaEds. Ele não vai ser o meu canal last click ali. Então, isso é uma correlação ali para a gente poder observar. Então, MetaEds last click possui taxa de conversão, sendo metade ou bem menor do que a taxa de conversão do negócio. Quando a gente for olhar essas campanhas lá no gerenciador, vai dar lá um ROI absurdo, né? Vai dar um ROI no talo, né? Print de gerenciador, né? Não é ali a campanha responsável por esse last click. São os outros canais ali para a gente poder trabalhar. Então, vamos se aprofundar ali um pouquinho mais no detalhe, ó. Vamos se aprofundar um pouquinho mais. O que a gente consegue observar aqui agora, ó? Então, aqui já é um pouquinho mais técnico, ó. O que tem pontos de comum entre esse negócio e esse negócio? Ó, tem algumas correlações. Meta atrai, retém, Google Insta converte, apela muito tráfego para o perfil. Beleza. Se a gente for entrar aqui nas correlações, ó, e aí também trouxe reduzida aqui a quantidade, para não ficar muito exemplo, mas é a característica comum de todos. O Instagram, tanto o link da bio, quanto muitas vezes o link dos stories, eles também são canais de aquisição. O que isso significa? Significa que, quando a gente faz um patrocinado, e a pessoa vai para dentro do perfil e ela passa a seguir, ela cumpre a jornada social, ela conhece, isso que eu vou falar agora é importante, ela conhece a marca pelo link da bio do Instagram e não pelo MetaAds. Então ela passa a ter o primeiro contato com a marca através do link do bio do Instagram. Então não necessariamente o meu canal MetaAds é o canal de maior aquisição de público. Muitas das vezes o meu maior canal de aquisição de público vai ser o meu link da bio. Porque eu vou mandar o patrocinado, a pessoa vai ver lá aquele vestido muito bonito, ou aquela churrasqueira muito bem feita, e ela vai para dentro do perfil da marca e ela vai fazer o início da jornada pelo perfil da marca. Então, eu preciso trabalhar muito bem aqui o meu Linktree. Ordenamento de botões, falaremos mais sobre isso também. Outro ponto importante com relação ali a avanço de jornada. Se a gente for observar, MetaAds, last click, quando a gente viu lá o percentual, converte bem menos do que os outros canais. Quem são meus canais decisores? Google, e aqui como está na dimensão de origem, tanto o Google pago quanto o Google orgânico, mais ainda o Google orgânico do que o Google pago. Quando é Google pago, é na campanha institucional, direct, entrando diretamente pelo navegador, e de novo, o link da bio. Então, são características comuns com relação a isso. Bom, se o meu MetaAds imprime sessões e ajuda na jornada, descobrindo o público, fazendo com que as pessoas cheguem no Instagram, retendo através do remarketing e assistindo os canais orgânicos, existem formas de a gente trabalhar o funil para potencializar ele. Faremos um pouquinho mais para frente. Então, canais orgânicos sendo os decisores ali no last click. Então, a gente consegue observar isso também. Então, isso são características técnicas, né, que a gente consegue observar dentro desse modelo de negócio. Então, alguns exemplos que a gente trouxe ali na prática,
e algumas características aqui deles em comum. Então, sendo assim, não adianta fazermos apenas campanhas para as compras na mídia paga. Então, imagina, se nesse e-commerce aqui, ó, a gente rodasse somente conversão para compras. Então, imagina, eu forçasse a ferramenta de fato ali a me entregar somente essa conversão para compra aqui. Eu teria um funil muito qualificado, de pessoas extremamente qualificadas, com nível de consciência alto, inclusive pagando um CPM mais alto. Todavia, qual que seria o meu pênalti aqui? Eu levaria poucas pessoas para dentro dessa jornada aqui. Então, se eu preciso alimentar os meus canais orgânicos, eu preciso que o meu CPS mídia, e vai depender de cada negócio, seja o menor possível. Esse caso aqui, ó, específico, do 1,34, que é o e-commerce da churrasqueira, é impossível ter CPS mídia de 50 centavos, porque é muito concorrido, é um público muito específico, o custo por clique é mais caro, o canal decisor é o Google Ads, então não tem como eu buscar uns 50 centavos aqui. Agora, na moda, eu consigo entregar. Na semijóias, eu consigo entregar. Então, por isso que vai entrar naquele conceito das características do negócio. Então, seguem algumas ações para a gente poder avançar. Então, algumas ações práticas depois de observar tudo isso que a gente vimos hoje em conjunto. Então, importante trabalhar ali campanhas para compra, todavia, campanhas que tenham lá Initiate Checkout, campanhas que tenham Edit to Cart, campanhas que tenham cobertura de mídia, campanhas que tenham pessoas jogando lá para dentro do link da bio. Então, a gente precisa trabalhar uma estrutura do funil como um todo. Eu vou trazer, inclusive, exemplo de funil. Boa parte da distribuição da venda tem que ficar para compras, de fato, tá? Tem que ficar para compras. Então, não confundam, tem que fazer todo o funil ali voltado para adição ao carrinho, view content. Não. Boa parte do funil é voltada para compra. Só que eu preciso equilibrar esse custo por sessão. Então, começa-se a entrar algumas campanhas de Initiate, de Edit to Cart, campanhas jogando direto para o perfil. Outro ponto. Quando a gente explode aqui, ó, esse nível de dimensão, em vez de origem para a campanha, e a gente observa lá, adivinha quem são as campanhas que vendem nesse Facebook aqui, ó, que está por trás disso? É as campanhas de público frio? É as campanhas de público quente. Então, se eu sei que o meu e-commerce de jornada mais longa, ele vende lá no meu remarketing, então eu preciso ter uma frequência maior para e-commerce desse tipo de natureza. Então, a gente vai estressar um pouquinho mais. Então, a gente trabalha ali com uma frequência mais estressada. Se a gente for pegar aqui as campanhas de remarketing, e aqui eu estou olhando num período de 7 dias, tá? Isso aqui é a campanha de recuperação de carrinho. Então, 7, 6, 5, 4. Então, campanhas ali com uma frequência já bem maior. Porque eu preciso aparecer mais vezes, e não necessariamente só trabalhando oferta, também vamos falar sobre funil de conteúdo, para que a gente consiga ali fazer com aquilo que a gente está ofertando para a pessoa seja enxergado como um valor percebido de fato. Então, a frequência ali é um pouco mais ajustada. E existem duas formas de a gente poder calibrar essa frequência. Ou a gente vai aumentar o investimento no mix quente, então o famoso 30 dias, 60 dias, não mais do que isso, né? 15 dias também. Ou a gente vai hierarquizar os públicos. Só que isso vai depender do orçamento que eu tenho. Um e-commerce, por exemplo, como esse, eu tenho bastante orçamento. Então, eu consigo fazer aqui uma escala dentro de frequência de mix quente. Então, eu consigo colocar R$100 por dia, por exemplo, nos últimos 30 dias. Agora, um e-commerce que eu preciso estressar a frequência, que eu tenho baixo orçamento, não faz sentido eu rodar ali somente um mix de 60 dias, por exemplo, 30 dias. Eu não vou conseguir estressar a frequência. Então, eu posso colocar um abandono de carrinho, 7 dias, posso colocar um catálogo para os últimos 15 dias, eu vou hierarquizar um pouquinho mais o meu público, para que eu consiga alcançar ele mais vezes com o orçamento que eu tenho. Já vou para a dúvida aqui já também, vamos lá. Bom, outro ponto importante aqui, precisamos equilibrar o CPS mídia, e aí, né, quanto menor, melhor, desde que eu parto daquele princípio que eu não estou rodando só campanha de tráfego, por exemplo, né? Mas no e-commerce de moda, o meu CPS mídia vai ser o fundamental ali para que eu consiga entregar o volume de pessoas necessário nos meus canais que convertem.
Nesse e-commerce aqui específico, toda vez que o meu CPS mídia vai lá para 60, 67, 70 centavos, o ROAS cai demais. E toda vez ali que eu trabalho ali bem ajustadinho ali, o ROAS é alto. Porque a minha quantidade de sessões orgânicas vai também estar calibrada. É muito comum, inclusive, a gente observar o seguinte: aumento de CPS mídia me trazendo menos sessões orgânicas. Então, meu CPS mídia aumenta e a meu CPS geral aumenta numa proporção bem maior do que o no mídia. Por que isso acontece? Porque eu levo menos pessoas para os meus canais orgânicos também. E, consequentemente, meu CPS mídia, fruto da minha queda de sessões orgânicas, vai aumentar muito mais do que o meu CPS mídia. Na prática, o que eu quero dizer é o seguinte: se esse meu CPS mídia sair de 55 para 60 centavos, esse meu CPS geral sai de 38 para 48,50. Ele aumenta mais do que ele aumenta aqui. Porque além de levar menos pessoas de mídia paga, eu levo bem menos pessoas de mídia orgânica também. Outras ações aqui. Cupom de boas-vindas, tão importante ali, geralmente todas as marcas já têm, tanto de jornada curta, de jornada longa, mas são características importantes para a gente fazer. Fazer a cobertura de mídia, então mix quente 180 dias, né? E pode observar que mesmo no mix quente, a frequência já é um pouquinho mais elevada. Por que a gente trabalha esse tipo de mix quente? Bem segmentado, pela idade, pela top, etc. Para que eu consiga trazer novamente essa pessoa para dentro do fluxo. Então, uma pessoa que pesquisou lá para dar um presente, por exemplo, para alguém, comprar uma aliança, etc., lá no mês de maio, que já tem 3 meses, e ela não comprou, não significa que ela já comprou ainda. Pode ser que ela esteja pensando, procurando uma oportunidade. O mesmo se dá também ali para e-commerce que tem ticket médio um pouco mais alto. Ela pode ter comprado, mas se eu não anuncio para ela, ela para de comprar. Então, eu preciso ter ali uma abrangência maior de cobertura. Então, 180 dias ali é o ideal. Importante fazer funil de conteúdo. O que seria o funil de conteúdo? É a gente fazer as ações dentro de criativos que não sejam somente para oferta. Concorda aqui? Eu posso gravar um criativo aqui falando da história da marca, eu posso fazer um criativo aqui falando de um bastidor do ensaio que teve na praia, posso rodar aqui uma campanha de vídeo view, fazendo com que a pessoa assista um vídeo do funcionamento da churrasqueira, eu posso trazer uma campanha aqui um pouco mais mexendo na emoção no Dia dos Namorados, ou fazendo algum tipo ali de repost de algum tipo de pedido de casamento. Então, eu começo a trabalhar a emoção, começo a trabalhar valor agregado, começo a falar um pouco mais da característica do produto sem vender. Então, isso são criativos que a gente chama de funil de conteúdo. Não é simplesmente ali um funil de vendas. Live Shop, sempre importante, tanto para a gente fazer uma live fake, quanto para fazer lançamento. Serve também para e-commerce de jornada curta, mas a gente observa que quanto mais tempo de tela no e-commerce de jornada longa, mais fácil, mais eu encurto essa jornada de compras. Importante ali fomentar o grupo VIP, então não só com oferta, mas com conteúdos de valor. Então, de novo, voltando na ideia do funil de conteúdo. No e-commerce que as pessoas participam por conta ali de churrasqueiras ou por conta, por exemplo, ali de moda, então eu posso trazer ali um e-book das principais tendências de que está vindo lá para o verão, aquilo que mais funcionou lá no inverno, posso trazer algum conteúdo de São Paulo Fashion Week, trazer alguma coisa mais do mundo da moda. Então, eu posso alimentar também esse grupo VIP com funil de conteúdo, e não necessariamente só ficar jogando oferta lá dentro. E, principalmente, trabalhar os influenciadores. E aí, ponto importante aqui, influenciadores diretos e indiretos. O que é um influenciador indireto? É aquele que não necessariamente está ligado com o nicho, mas ele está ligado com o ambiente que essa pessoa frequenta. Por exemplo, uma pessoa que compra um vestido como esse daqui, ó, de R$1.200, R$1.000, pô, será que não faz sentido a gente fazer uma collab ou trazer um influenciador de decoração de interiores, uma arquiteta? Será que não faz sentido a gente fazer também um conteúdo, uma collab com alguma influenciadora que aprecia vinho, que aprecia viagem? Essa pessoa que compra esse tipo de roupa, ela também está em contato com esses ambientes. O mesmo acontece para esses outros cenários aqui também. Será que esse e-commerce que vem de churrasqueiro não pode fazer uma parceria, por exemplo, com um influenciador
da área de churrasco, ou um empresário na área de carnes, ou indiretamente, será que não pode falar ali com algum e-commerce ou com algum influenciador mais na parte de decoração, que vai falar ali de uma boa área gourmet, por exemplo, da importância disso? Então, isso são os influenciadores indiretos. Também funciona. E eu trouxe aqui também exemplos de funis de vendas. Mas antes disso, vamos olhar aqui o que a gente tem de dúvida aqui no grupo, a gente poder ali avançar. Bom, pergunta da Evelyn. Jefferson, por favor, me lembre o que significa a porcentagem que aparece nas colunas de pontos de contato inicial. Isso aqui significa o percentual, quando a gente divide eles, do quanto que as pessoas iniciaram, finalizaram e foram intermediadas. Se você observar, a soma deles vai dar 100%. Então, se eu pegar 77 mais 14, 81, 82 e pouquinho, mais 7 e pouquinho, vai dar 100. Se você for observar aqui e somar isso, aqui 7 com 10, 17, com aqui mesclado com 83, vai dar 100 também. Então, ele divide esse agrupamento de pessoas e ele fala, olha, 7,39% desse grupo de pessoas aqui participaram desses contatos iniciais dessa forma. Os pontos de contato e os finais aqui também. Então, a gente vai sempre observar os pontos de contato final, porque eles sempre vão participar do final para poder comprar uma coisa. Não necessariamente ela vai sempre participar do início ali de um determinado canal para iniciar uma jornada. Então, por isso que eles dividem 100% assim, tá, Evelyn? Filipão, Jeff, marca de jaleco, comentei aqui no grupo, taxa de conversão de 0,4, ticket médio 900, exatamente. Ó, eu vou entrar logo isso aqui mais abaixo, o Felipe, com relação ao teu investimento. É um tipo de investimento muito baixo para o teu ticket médio. Então, vai entrar bem aqui, ó, nessa forma que eu vou te falar aqui também. Tá? A gente já entra aí nessa parte mais de debriefing técnico. Pergunta do Marcão, ó. Se o comportamento do público é de ver o anúncio e ir por perfil, acessando o site pelo link da bio, isso acaba prejudicando a análise pelo GA, last click, pois diminui consideravelmente as sessões e pontos de contato iniciais atribuídos ao MetaAds. Mas a gente sabe que sem meta não teria tido acesso pelo link da bio. Essa é uma dificuldade de leitura de comportamento do público. Tenho sofrido isso. Isso é bem essa análise que eu comentei aqui, Marcão. Aqui nesse caso específico, ó, como a gente tem o MetaAds sendo um canal que não é decisor, ele vai aparecer bem aqui na parte do contato inicial, todavia o Instagram está acima dele. Então, quando você for defender, por exemplo, o resultado, alguma coisa do tipo, você pode falar, olha, as vendas só estão acontecendo no Instagram, são os clientes que repetem, etc. Mas, olha, o Instagram, ele traz essas pessoas novas que vão, inclusive, entrar pela primeira vez no teu site pelo link da bio. Se eu mato essa máquina de tráfego de pessoas, de fato, você vai continuar tendo vendas, porque os canais decisores vão continuar organicamente, todavia, você para de cultivar esses novos compradores. Porque você para de descobrir novas pessoas que depois vão entrar pelo Instagram e caminhar pela jornada. Então, acaba que o Instagram ele é uma máquina de imprimir sessões, descobrir pessoas dentro do público. E aí é todo esse estudo técnico para poder tá explicando isso. Alguns vão entender, outros não vão conseguir entender, mas esse é o embasamento técnico para a gente trazer. Tá? Bom, exemplo de funil de vendas para e-commerces com ticket mais alto. Não vai mudar muita coisa, só que a gente precisa garantir essa quantidade de sessões. Aqui eu fiz com estimativa ali de investimento de 6 mil por mês, 200 por dia, investimento ali médio, para que a gente consiga dividir. Então, quando a gente for observar, boa parte do orçamento vai estar ali para público de compras, então 30% ali eu vou trabalhar diretamente ali voltado para compras, então dedicando sessões por produto, igual a gente faz, ou por categoria específica, vários formatos de anúncios diferentes, priorizando lá na biblioteca de anúncios aquilo que tem um histórico melhor. Então, às vezes eu tenho um criativo que já funcionou bastante lá em 2023, 2024,
mas ele parou de rodar, porque eu fui testar outros criativos e desde então ele parou de funcionar. Funciona demais a gente poder reativar, tanto o criativo quanto o público. Descendo um pouquinho mais no funil, então 15% ali para a gente jogar IC, e aí a gente já pode fazer as ações delimitadas por estado, pega os dois top estado, aqui vai ser o top UF, sempre excluindo ali visitantes, né, nos últimos 30 dias, porque eu vou trabalhar esse público lá no meu remarketing, para não ter frequência alta em público frio, formatos de anúncios ali diferentes, priorização de criativos. Edit to Cart, então a gente trabalha ali topo, tanto o público ali de interesse, lookalike 1% compradores, também formatos de anúncio ali diferentes, para que a gente consiga baratear esse custo por sessão. Como eu preciso ter uma frequência mais alta do que o comum, então faz sentido também que eu tenha um percentual de orçamento voltado para público quente maior. Então eu fiz aqui um funil de 55-45. Então, no caso, 45% ali do orçamento voltado para público quente. Então, eu tenho o meu mix quente 30 dias, os mesmos que foram exclusos aqui da campanha de público frio, para que a gente controle lá a frequência. Aqui eu posso rodar a nível Brasil, né? Coloco ali, faço ali um mix ali de um pouquinho maior, 60 dias. Faço um estresse da minha frequência aqui com campanha de catálogo, para quem abandonou o carrinho nos últimos 5. Então, quando eu coloco ali dentro de um público menor, isso aqui vai me garantir, pelo que a gente observa, uma frequência de 6, uma frequência de 5, nos últimos 7 dias, para e-commerce com esse tipo de investimento. Então, coloco também a nível Brasil, coloco posicionamento automático, nesse caso, ou somente Instagram. Faço a cobertura de mídia, para trazer novamente a pessoa para o funil, para receber de novo esse patrocinado, para caso ela abandonar o carrinho, ela voltar a ver o catálogo. E trabalho ali as campanhas e promover para dentro do perfil. Então, coloco lá interesses topo do funil, tanto imagem única quanto rio dinâmico, para a gente poder alimentar isso aqui um pouquinho mais. Isso daqui não está escrito em pedra. E-commerce que tem características como, primeiro, vender pelo link da bio, e nós temos aqui casos como esse também. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu observo o seguinte, se o meu canal decisor principal for link da bio, pô, faz muito sentido que eu tenha muitas pessoas realmente chegando no Instagram. Se for esse fluxo de Google, que é exatamente pesquisando o nome da marca, Direct, que é exatamente pesquisando o nome da marca, eu posso ter campanhas de novo, jogando a pessoa para dentro do Instagram, mas não necessariamente eu preciso ter muitas campanhas para isso. Porque minha própria campanha de conversão já vai alimentando esse funil. Então, isso vai modelar ali para cada exemplo de negócio. Então, é um funil de vendas um pouco mais técnico, mas que ele vai fechar, né? Que ele vai fazendo um pouquinho mais de sentido. Tá? E aí, para a gente avançar para o nosso fim, e aí bem em dúvida com o Felipe trouxe ele um pouquinho mais acima, que vende lá um ticket médio de R$900 com investimento de R$100 por dia. Né? Então, o que a gente precisa ser? Coerente com o investimento. Então, te respondendo, Felipe, é um investimento muito baixo para esse ticket. E aí você pode, digamos ali, brigar por isso. Aí traz naquela planilha lá de simulação de investimento, para você observar a quantidade de sessões. Você vai olhar, qual que é a conta matemática? Se a tua taxa de conversão é 0,44, você precisa de pelo menos ali 10 mil pessoas para gerar ali, vai dar 10 mil pessoas, 0,5%, dá 1.000, para gerar 500 pedidos. Fazer um bom volume, digamos, né? E isso você não faz investindo 3 mil. Isso você faz investindo, por exemplo, 12 mil reais. Então, se quer escalar, vai ter que escalar essa quantidade de sessões maior do que um e-commerce de jornada curta, porque você precisa de mais pessoas para fazer os pedidos, porque a tua taxa de conversão já é menor. Diferente do e-commerce de jornada mais curta. O e-commerce de jornada curta, que eu tenho 1,5%, a cada R$1.000 que eu coloco, que eu vou levar, por exemplo, lá 2 mil pessoas, eu vou fazer mais de 200 pedidos por essa taxa de conversão. No teu caso, não. Eu vou fazer bem menos, porque o meu poder de convencimento dessa pessoa é menor. Sem contar que você aumenta o investimento da mídia paga, que tem taxa de conversão menor do que o demais. Então, ela vai ter que percorrer essa jornada social para ela comprar depois. Então, é um ponto importante a gente ser coerente com o investimento. Então, isso é importante para ser debatido lá com o lojista.
E outra coisa importante é ser coerente com o canal de vendas. Se eu tenho também, no caso do Felipe, R$ 100 por dia para vender, por exemplo, alianças de ouro, pô, faz sentido jogar essa pessoa para dentro do site? Não faz sentido. Eu não vou ter venda. Faz sentido jogar essa pessoa para onde? Para o WhatsApp. Então, o meu canal de vendas não vai ser voltado ali para dentro do e-commerce. Vai ser voltado para dentro do WhatsApp. Se eu tivesse aqui, por exemplo, R$ 80 por dia para vender um produto desse ticket, não faz sentido com que eu tenha também ali 100% da venda jogando para dentro do e-commerce. Porque eu tenho poucas pessoas necessárias para gerar esse volume de vendas. Se a gente for pegar aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui vou pegar esse aqui, ó, por exemplo. Então, e-commerce, por exemplo, de semi-joias, de hora de produtos de ouro. Se eu tenho, por exemplo, ali R$ 3.000 e eu gero ali, por exemplo, 6.000 sessões, fazer uma conta ali de 50 centavos no CPS geral, bom, eu vou levar ali 6.000 pessoas com uma taxa de conversão de 0,45%. E isso vai me gerar ali 30 pedidos no mês. Então vai ter dia que eu vou vender 2, vai ter dia que eu vou vender 1, vai ter dia que eu vou vender nada, vai ter dia que eu vou vender 3, vai ter alguns dias que eu não vou vender nada. Se eu quero venda recorrente com esse meu investimento, faz sentido que eu jogue para um canal que tem uma taxa de conversão maior, que eu não vou conseguir escalar, todavia eu já não tenho tanto investimento mesmo, eu já também não tenho tanto volume de acesso, então faz sentido que eu faça essa ação dentro do WhatsApp. Então a gente precisa ser coerente também com o canal de vendas. Então, essa foi uma aula que eu preparei para vocês. É uma aula um pouco mais fundo de funil, um pouco mais técnica, mais importante para a gente entender esse comportamento de canais, esses pontos de contato, essas simulações de vendas, entender um pouco mais sobre os canais, sobre a jornada e sobre as ações. Faz sentido? Difícil de explicar isso para um lojista, né? Mas o nosso papel é esse, né? Educar com base técnica.